Olá, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 126, Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, editado em 1860, com comentários também do Espírito Miramês. Mas antes de iniciar propriamente o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso guia espiritual, aumentou deste trabalho aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que tenhamos a paz, o amor, o discernimento, para podermos fazer este estudo com pureza e para entendimento de todos nós. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, hoje vamos começar com a pergunta 1001. Estamos na quarta parte das esperanças e consolações, no capítulo 2 das penas e gozos futuros. Estamos sobre o tema expiação e arrependimento. Pergunta 1001, de Allan Kardec. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? E o Espírito da Verdade responde: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que o generoso. Quer ter o fruto do bem, sem o trabalho de praticá-lo. Do proveito tira aquele que a vida se priva de alguma coisa. O mérito, o sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem felicidade. Mas lá está o egoísmo, dizei-lhe. O que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o interesse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as suas exigências da sua posição. Alimentai aquele que desconhece o prazer de dar. Achar-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo à prova da riqueza, não tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem, concedei-lhe, como a compensação, a ventura da generosidade de já neste mundo poder gozar. Então, aqui estamos a falar para o emprego útil dos bens, não é? Mas vamos falar. O egoísmo faz o rico prender em suas mãos a fortuna, sem que os outros possam ser beneficiados por ela. Somente na hora da morte é que por vezes ele se lembra de deixar algo para este ou para aquele, a fim de ganhar algum mérito no mundo espiritual. Isso não deixa de servir. Muito pior é esquecer o arrependimento. Contudo, o facto pode-se prender à certeza de que não se pode atravessar os portais do mundo com o dinheiro nas mãos. Se a fortuna foi colocada nas nossas mãos, não olvides o seu emprego. Certamente que para o nosso benefício é para a nossa família, contudo, o nosso próximo também é a nossa família. E disto não nos devemos esquecer ainda em vida. Não deixemos que a morte chegue e feche os nossos olhos sem que uses do nosso tesouro para enxugar lágrimas, para vestir os nus e matar a fome dos que padecem desta necessidade. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das relações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de que não me exalte.
Está escrito em Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. É que torna-se nosso dever, e é nosso dever compreender em espírito e verdade esta revelação. No caso do mundo, esta revelação são os bens materiais e não deve se exaltar. Para tanto pode o mundo espiritual colocar nas vidas que possui o ouro em abundância o mensageiro de Satanás. Se não fizer bom uso dos rios de bens que se encontram nas suas mãos, ante a morte nos chama para a realidade. Temos de usar com sabedoria os nossos bens terrenos e mesmo os espirituais. Não nos podemos deixar estagnar nada nos bolsos, nem no nosso coração, porque tudo pertence a Deus. E assim como Ele deu, Ele pode tirar quando achar conveniente. O mérito da criatura é proporcional aos sentimentos que inspiram a alma. Procura, seja qual for a nossa posição no mundo, a Jesus, que Ele é o sábio dos sábios. Ele nos orienta como devemos proceder com os nossos bens da terra e da alma. Circulemos os nossos valores, para que eles parados estragam a nossa própria vida. Não percamos tempo. Eles são valores e convites para o nosso coração. Limpemos o nosso coração do orgulho. Que estaremos no mundo de esquecer igualmente o orgulho. Aí seremos felizes, porque somente a verdade tem essa força capaz de gerar felicidade e a transmite para a consciência e para o coração. E vamos à pergunta 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, neste caso, arrepender-se? Olha que pergunta tão inteligente de Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Que importante esta resposta. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe atranca. Olha que importante esta resposta. É que aqui chegamos à conclusão que o arrependimento não absolve. Não é? É fácil percebermos isto. É que não basta somente nos arrependermos das faltas cometidas no dia a dia. É necessário, se faz, que procuremos repará-las com modificação dos nossos hábitos e vícios, que por vezes incontáveis. No entanto, o arrependimento abre as portas para entrarmos no coração. Para poder entrar no coração, à luz da moral, da conduta reta. É como nos diz o livro do Espírito, o arrependimento apressa a reabilitação. Isso já é um grande passo para a nossa paz espiritual. O Espiritismo, sendo uma filosofia de vida para as criaturas, nos mostra caminhos mais seguros para nos reabilitarmos, mostrando Jesus como a personificação do amor, o verdadeiro caminho que nos leva à libertação espiritual. O arrependimento apressa a libertação, mas não absorve o infrator. É aí que entra o nosso trabalho de análise e de mudança de comportamento ante a vida e ante Deus, que sempre nos dá inspiração para a paz da nossa consciência. O arrependimento é a luz que a vida acende no nosso coração para que tenhamos coragem e esperança. Então, meus amigos, levar-te a vencer a ti mesmo é a meta de Cristo e deve ser a do espírito a conhecer a si mesmo.
Comparando-se um ao outro, são caminhos paralelos que a vida oferece, de maneira que esses dois fios de luz acendam as claridades da nossa intimidade para sempre. O arrependimento nos acorda. Depois que acordamos para Jesus, o arrependimento desaparece, por não termos mais necessidade da sua presença nos nossos corações. Lição recebida é a Deus lição recebida é a Deus ao remorso para sempre. Não nos esqueçamos. E vamos mudar de tema. Temos o capítulo 2 das penas e gozos futuros e agora vamos falar sobre duração das penas futuras. Pergunta 1003. 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração do sofrimento do culpado na vida futura? E o Espírito da Verdade responde: Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então aqui falamos desta pergunta 1003 de duração das penas. Então, fechamos. Isto aqui é importante. É que a duração das penas que a alma passa pelas suas faltas é de acordo com essas faltas. Perceberam, não perceberam? A variação das lições de que a dor se faz mestra é imensurável. Não existe um espírito que tenha os mesmos sofrimentos que o outro. Como sempre digo, não há espíritos iguais. Todos temos de estar em infinidade em muitas coisas, mas somos todos diferentes. Essa é que é a verdade. Daí que não ser fácil, por vezes, nós podemos colocarmos na situação de outro para podermos ajudá-lo em muitas coisas. Não podemos colocar-nos na situação de outro e dizer qual é o caminho que há de seguir, mas sim falar com ele, mas sim falar sobre a situação que está e ser ele a dar as dicas para nós podermos ajudá-lo. Se isso não acontecer, é muito difícil nós podermos ajudar. Mas não existe arbitrariedade com os filhos de Deus. Tudo obedece às leis justas de cor e de modo a educar os companheiros que precisam de disciplina, acordando para mais entendimentos. O faltoso não precisa morrer para resgatar os seus débitos. Por vezes, ele começa a repará-los ainda na carne, prosseguindo após o túmulo, ou seja, no mundo espiritual. Às vezes, torna a voltar às lides humanas, com o seu estigma de dor que solidifica a sua missão de paz para o sofredor. Se nos encontramos com a obstinação do mal, procuremos mudar. Somos todos tentados a fazer o mal em muitas circunstâncias. No entanto, nós devemos resistir, fazendo o bem, procurando em Jesus os exemplos elevados. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que vertem em Deus na sua pureza, como mãos iluminadas a nos abençoar na regência do amor, que nunca morre no coração da vida. Somente o bem é eterno. Todo o mal é passageiro, distanciando-se sempre do sofredor pela força do tempo. O Espiritismo, bem compreendido na luz de Cristo, nos mostra grandes esperanças, mas começa arrependendo, e em seguida trabalhemos para ir da faixa do que contraria a lei do amor. Para ir não, mas para sair da faixa em que contraria a lei do amor e da justiça. O amanhã irá mostrar-nos a realidade.
estampando na frente da humanidade a maior esperança de todos os tempos, a verdade pela ciência de que ninguém morre. Ainda agora dizemos que já foi dito em todos os tempos, a vida continua e o verdadeiro céu se encontra dentro de cada um de nós. Procuremos e acharemos. Vamos à pergunta 1004. Em que se baseia a adoração dos sofrimentos do culpado? Ora vamos ver a resposta. Neste caso, a resposta é dada pelo Espírito de São Luís, no tempo necessário que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A dureza e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em melhorar-se, à medida que progride e que os sofrimentos se depuram, os seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Isto é uma resposta dada por São Luís. Então aqui falamos de duração dos sofrimentos. E também sabemos, é claro, que a duração dos sofrimentos é proporcional à purificação dos pensamentos das criaturas. Se queremos diminuir os nossos padecimentos, devemos trabalhar dentro de nós mesmo, analisando e corrigindo ideias. E certamente ações que nos irão fazer sofrer e que nos farão ou que nos possam, por não vir a fazer sofrer. Em tudo, impor harmonia na nossa vida, para que a vida de Cristo integre nossa na glória de Deus. Os sofrimentos dos culpados aparecem pela força da justiça encarregada por Deus do equilíbrio em todos os ângulos da vida, fornecendo assim a paz para os de boa vontade, os que desejam lutar consigo mesmo, ignoram que os olhos de Deus de tudo registram, no tempo, no espaço, tanto a cada criatura somente o que ela pode receber para a sua felicidade. À medida que o espírito vai progredindo, ele se vai renovando na condição de alma, que começa a abrir os olhos à luz de Deus. Então, se queremos ter paz, procuremos ajudar na paz dos outros. Assim no amor, assim na caridade, assim no perdão, assim na fraternidade. Enfim, para que a alma se melhore, ela precisa de um agente de Deus que se chama tempo. E ele é mais ou menos longo, dependendo da maturidade da alma. Então aqui percebemos perfeitamente o que já temos dito anteriormente. Jesus é o ponto-chave para o despertamento dos valores das criaturas, tanto na cama como fora dela. A purificação do espírito se faz hoje ou amanhã. Temos essa certeza. No entanto, não devemos cruzar os braços, pois tudo depende também do nosso esforço, das corrigendas do nosso aprimoramento espiritual. Para tanto, Deus enviou os seus agentes, que são incontáveis, para assistirem a todos a escolha, doando a cada um segundo das suas necessidades. E vamos para a pergunta 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Pergunta Allan Kardec. E o espírito, a verdade, responde: parece mais longo, mas ele não existe. O sono. E para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, nesta pergunta 1005, falamos o tempo. Então, com base nesta pergunta e resposta, nós podemos dizer que para o espírito sofredor no mundo espiritual, a inquietação é constante. É constante. Com todos os seus pormenores, e a dor moral é permanente. É neste caso que ele pede para voltar à carne e por vezes escolher duras provas, porque é pela dor e concentrando nela
que se esquece e resgata o que fez no estado malfeitor. O tempo é o mesmo para todas as almas, que se encontram vivendo nele por necessidades. Para os que sofrem, ele parece mais longo, ao passo que para os que já acordaram para o amor, esse tempo passa com velocidade maior. Tudo é um processo mental, na gama dos poderes de Deus. Para os espíritos puros, o tempo se esvanece no infinito, na procura de outras modalidades de vida e de expressão, o que aumenta a felicidade dos espíritos eleitos pela maturidade espiritual. Então podemos imaginar o que vem a ser a felicidade para a alma que ama. Nós podemos ver o exemplo, meditar em Jesus Cristo, portador cósmico da luz de Deus para a humanidade, como naqueles que o acompanham nas suas lides da Terra. A criatura reformada ante os conceitos evangélicos deve guardar estas palavras. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o para o Pai. Aos moços, como a irmãos. Está escrito em Timóteo, no capítulo 5, versículo 11. Já que nos servimos dos conceitos do Evangelho como pregador, nós devemos dar o exemplo principalmente no tocante aos idosos, respeitando e ajudando nas suas dificuldades, como também aos moços, trabalhando com eles para que encontrem, como nós, os caminhos do bem, das pegadas de Jesus. O tempo passa. Aproveita o teu convite para os corações que pulsam com prece de Deus. Devemos fazer-nos companheiros da luz. Envolver-nos nela e vivê-la, porque Deus está em todo lugar, ouvindo-nos e atendendo às nossas necessidades. Então, se o tempo nos parece mais longo, é vestígio de que estamos sofrendo por dentro. Procuremos reparar esses deslizes, para que esse tempo se encurte e se sintas feliz na nossa viagem da vida. Procurando sempre o melhor para a felicidade, não somente a nossa, porém, a paz de todas as criaturas. Aproveitemos o tempo que nos resta ainda no corpo de carne. Aproveitemos o tempo e comecemos a mudar de vida no tocante à moral, pois chegando ao mundo espiritual as dificuldades são maiores. Então pensemos fazer. E o que fazemos? Imediatamente o Tribunal da Consciência julga. A carne é um esconderijo que nos resguarda. Cuidemos dela. Se estamos envolvidos nos fluidos grosseiros, aproveita ao máximo do tempo que Deus nos deu e renova os nossos costumes, se já não o fizestes. Caminha com luz, que serás sempre agraciado pela paz. E vamos para a pergunta 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos dos espíritos? Claro, tem que fazer esta pergunta, mas ele sabe a resposta, porque já foi dita anteriormente. Poderão, ou seja, vou ler a resposta. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E o espírito de São Luís, novamente, responde: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo como destino permanecerem voltados perpetualmente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme o decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém, cedo ou tarde,
que ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração ao esforço do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Repito, esta resposta é de São Luís. Então, o sofrimento é eterno, é o que nos leva a pensar esta pergunta 1006, não é? É que não, mas fechamos. Acho que a resposta está muito clara, mas fazer aqui um pequeno à parte sobre esta pergunta e resposta. Não existe pena eterna para o espírito. Certas religiões costumam amedrontar os seus fiéis com penas eternas. Porém, isso não existe. E então, porquê é que não existe? Porque Deus é onisciente. Quando Ele nos criou, já sabia os nossos destinos. Quando surgimos, foi na condição de simples ignorantes. Mas com o passar do tempo fomos despertando para a luz do conhecimento de certas liberdades de escolha. Se escolhemos mal as oportunidades, sofreremos as consequências do mal que fizemos. Podemos até dizer que o sofrimento é eterno, no entanto, a mesma alma não fica nele eternamente. Cada um sente o que precisa para o seu devido despertamento espiritual. O espírito não tem condições de ser eternamente mau. Por isso não pode sofrer eternamente. Não é? É que modificar a lei que nos garante a vida não é essa a nossa pretensão. Somente quem pode mudar a lei é o Criador. Mesmo assim ele não o faz, porque já as fez com toda a perfeição para a eternidade. Não devemos fazer mau uso dessas leis, que as consequências serão terríveis, e a alma, mesmo por ignorância, passará a sofrê-las a fim de despertar. As faltas nos trazem tristeza, e a pureza da alma converte-se em alegrias duradouras. E vamos à pergunta 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? E a resposta é a seguinte. Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não se pode tornar-se homem. Esta resposta é de São Luís. Aqui só falamos, nesta pergunta 1007, um arrependimento tardio, não há nada, porque não é eterno. As pessoas não podem ficar eternamente no mal, como já foi dito. É que seria um absurdo a existência de espíritos voltados perpetuamente para o mal. Poderão até demorar tempo incomum para acordar, mas, quando isso dá, avançam com todas as suas forças para o conhecimento da verdade, em muitos aspectos da sua iluminação. Nós podemos observar a mudança do apóstolo Paulo de perseguidor pertinaz à glória do apostolado depois do chamamento no deserto. Nós podemos ir mais além. No caso de Maria Magdala, que acelerou profundas reformas na sua intimidade, cresceram muito rápido, pela acumulação de energia em demasia no mal. A persistência nos caminhos do erro não pode ser interna, porque não fomos criados para isso, mas sim para o amor amando a todos. E há espírito, como foi dito, e também como mencionei aqui neste comentário, que há espíritos de arrependimento tardio, mas quando abrem os olhos para a eternidade, crescem mais rapidamente para compensar o tempo de estado em maturidade. O desejo de melhoria das criaturas, tanto encarnadas como desencarnadas, é abençoado por Deus, por meio dos anjos que sempre assistem com alegria aos boa vontade, estimulando o trabalho por quem quer trabalhar
e alegria em quem deseja ser alegre. Eles despertam compreensão, que nos triam os caminhos da sabedoria. A alma deve e tem de dar os primeiros passos, pois assim será dotada de coragem pelo resto da caminhada. Então, vejamos mais uma vez a palavra de Paulo. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. A fé é, pois, um mistério, porém, se encontra à nossa disposição desde quando pensemos nela e procuremos em Deus, mas com consciência e sem a fuga do orgulho e do egoísmo. Então, se nós queremos paz, procuremos o arrependimento o quanto antes, fazendo desse arrependimento uma força que podemos aproveitar no trabalho honesto. Nunca devemos pensar que alguém não se arrepende. Não existe alma empedernida no mal para sempre, eternos, somente o amor, a verdade e a felicidade. Porque fomos criados para a paz do coração de Deus. Não podemos negar a lei do progresso, porque Ele é lei em todos os mundos. Mesmo na intimidade da matéria existe a força das leis a impulsionando para a sua intelectualização. Enfim, para a sua libertação do estado ilusório da inércia, de paralisação que nunca existiu em nada. O progresso nos mostra que a árvore cresce, que o animal atende às leis de evolução e que as crianças não ficam no estágio infantil para sempre. Os homens no amanhã serão anjos, porque os que estão neste reino de luz, os que são com anjos atualmente, já foram homens. Não esqueçamos disto. Vamos à pergunta 1008. Continuamos sobre o tema duração das penas futuras. Dependendo sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo indeterminado? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: sim. Ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e um frutífero. Jamais fica o desejo que o espírito manifeste-se melhorar. Respondeu São Luís. Então, o que falamos de penas impostas é que as penas impostas são uma realidade em determinada faixa que o espírito ocupa na vida, não é? Porque ele deve passar por certas contingências para fixar o bem do seu coração. O amor de Deus cobre todos os seus filhos, dentro do qual todos respiram e todos vivem. As penas, quando necessárias, são impostas. No entanto, depois que a alma passa a melhorar e tendo certo discernimento, ela pode escolher as suas provas sob a supervisão dos benfeitores que lhe assinam como avalistas à volta da sua volta à Terra. Não constitui maldade do Criador. Como a criança rebelde, a escola é disciplina, é uma bondade de Deus em educar os seus filhos e instruí-los sem deixar ao léu da vida. As penas são impostas por determinado tempo, que o Senhor achar conveniente, mas por meio das penas pode a alma sentir-se arrependida. O que sempre vale para o começo da maturidade espiritual, no campo dos sentimentos. Pode ser um começo de mudanças que nasce dentro de fortes infortúnios. Não queremos dizer com isso que elas deverão desaparecer dos caminhos dos culpados. Constitui, sim, um marco de mudanças para o futuro e que no futuro deverão ser realizadas. A vontade de melhorar deve ser alimentada, sem revolta, sem dúvida. Revendo os seus feitos impensados, a alma sente mais necessidade de melhorar. Entretanto, os espíritos rebeldes, eles sofrem mais, devido à indisposição contra a harmonia da vida. Então, mesmo que nós sejamos em duras provas, mesmo que sejamos em duras provas impostas pela força maior
não os merecemos. Que elas estão trabalhando por dentro de nós para acender a luz no nosso coração. A vida nos pede que trabalhemos pela paz e pela edificação do amor de uns para os outros. Todo o sofrimento é passageiro. Somente a felicidade é eterna, na eternidade de Deus. E vais passar à pergunta 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Volta a perguntar Allan Kardec. E a resposta do Espírito é a seguinte: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-vos se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria uma negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, que ainda quando de 100 anos, afasta a eternidade. Compreendei bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância de que se achavam atribuindo a atividade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos. Classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cujas posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em atribuir a vontade infinita e a vingança também infinita? Dizei que, acima de tudo, ele é justo, e que o homem não compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer uma obrigação para os seus filhos se lhes não desse meios de compreendê-la? Aliás, aí é que se encontra a verdade desta sentença. A cada um as suas obras, disse Santo Agostinho. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater e aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da credibilidade, do materialismo e de indiferença que invadiram as massas humanas desde que a inteligência começaram a desenvolver-se. O espírito prestes a esclarecer-se, ou apenas desbastado, logo se apreendeu a monstruosa injustiça. A sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem atribuiu. Dei os males sem conta que não hão desabado sobre vós e aos que vimos trazer remédio. Tanto mais será a tarefa que vos apontamos, quando é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem nos concílios, nem nos concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas e tomados ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas palavras capazes de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a aproximar-se de vós, o bom pastor, que longe de vos banir para todos os sempre da sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir
ao prisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, caminhai os vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Palavras de Laminais. E agora, de plantão, sobre esta pergunta. Guerras palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que vos reacendem as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorai então o que hoje entendeis por eternidade, não é o que os antigos entendiam, designavam por esse termo. Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía essa significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fins, irredutíveis. A eternidade dos castigos responde à eternidade do mal. Sim, quando existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chega o momento em que todos os homens, por arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém não a tendes. Ela é dávida de Deus. E com auxílio dessa razão nenhum homem de boa vontade haverá que outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que, fora necessário admitir-se por eterno o mal, somente a Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-lhes o magnífico dos seus atributos, o soberano poder. Porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade. Não mergulhes mais nos teus tristes olhares das profundezas da terra. Procurai aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente, justo. Palavras de plantão. E agora vamos à palavra de Paulo, o apóstolo, sobre esta pergunta. Gravitar para a humanidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a justiça. Pois bem, digo-vos em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus. Que o exagerardes a severidade, duplamente a comprometeis, deixando que o espírito da criatura penetre a suposição que nela há mais clemência, mais virtude, o amor e a verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís o mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inacessível às vossas crenças como ou aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras das torturas da Idade Média, pois que, quando banida, se acha para sempre as legislações humanas, a era cega das represálias, é que esperais mantê-la no ideal. Oh, querendo-me, irmãos de Deus e em Cristo, querendo-me, ou vos resignais a deixar que perecem nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai-os
abrindo-os aos benzes eflúvios que os bons neste momento derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, provável, num século de ferro, porém no século XIX não passa de vão fantasma, próprio para muitos, por amedroar criancinhas, e que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistires nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, para não manter fábulas que envelheceram e que desacreditaram, mas por revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as lutas da vossa época. Quem é por efeito culpado é aquele que, por desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do bem, do belo, idealizados pela arquitetura, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Quem é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo na sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguião que estimula a alma, pela amargura, a se celebrar sobre si mesma e a procurar o porto da salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a rendição. Querê-lo interno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem essência do Criador contra o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável, afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pela transgressão e consagrareis a unidade divina, tendo unidos os sentimentos e a razão. Palavras do apóstolo Paulo. E aqui Kardec faz um comentário que eu também vou ler, que é importante, praticamente resumindo estas afirmações, estas respostas e esta pergunta. Com atrativo de recompensas e temor dos castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a razão se recusa a admiti-los, nenhumas influências terão sobre ele. Longe disso. Rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não repelirá. O Espiritismo lhe dá essas explicações. A doutrina da eternidade das penas em sentido absoluto faz doente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-nos de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito inteligente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com castigo extremo as 3/4 partes dos seus juízos.
por uma ofensa ou por uma infração das leis, mesmo quando praticada pelos que não as conhecem. Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição, pois, que Deus tudo sabe, sabia, ao criar a alma e se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Seria isso possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir da sua própria experiência, mediante as suas próprias faltas. É necessário que expire os seus erros, para melhor se afirmar no bem, mas a porta das esperanças não se fecha para sempre. E Deus faz que os esforços que se empregue para o conseguir dependa da sua rendição, pois isso toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos cético se haveria, se deste ponto de vista fosse apresentada as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê. Embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por cataclismos. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ou infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofram há anos, há séculos, há milénios, mesmo assim também se exprimam. Não esqueçamos, principalmente que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Demais a doutrina do fogo material, das fornalhas, das sepulturas tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. E só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro. Porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, podem ir aumentando o número de incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Os tem acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, onde podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos, começando a admitir no sentido restritivo, acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode reverenciar às penas de si mesmo, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo, no dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também, decorrentes do progresso das luzes, muito vai a desgarrada, reunirá. Então, eu acho que não vale a pena comentar nada, porque está tudo bastante explícito nesta resposta. Então, vamos falar
da pergunta 1010. A ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne terá a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Esta pergunta de Kardec. A resposta é a seguinte: como quereis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredibilidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro. Mas não podem admiti-lo, o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consonância com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável, como a vez de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião. E Kardec volta a perguntar: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? E a resposta é a seguinte: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns os pretendem. Vêm ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo muito maior será do que hoje o número de pessoas, sinceramente, religiosas e crentes. Palavras do Espírito de São Luís. E Kardec faz um comentário que eu vou ler esta pergunta. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogéneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à forma de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os corpos dos animais. Que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. E essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de outro indivíduo, que reconheceis, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinida as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenómeno da reencarnação. Então nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência.
É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só nos tempos se dará, só no fim dos tempos se dará. Mas nesse quadro de julgamento final não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma das verdades imutáveis em presenças das quais a deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Designem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre prover. E verão que a exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve, não é uma ficção, como pensam os crédulos. Notemos mais que essa teoria é consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser um único mundo habitado. Pois, não vale a pena comentar, porque só isto que foi dito é mais que suficiente. E aqui vou para a pergunta, ou melhor, e aqui mudamos de tema, perdão. Ou seja, eu não vou ler esta pergunta, vou ler esta pergunta num próximo episódio. Porque vamos mudar de tema e vamos passar para paraíso, inferno e purgatório. Mas espero que tenha sido o vosso inteiro agrado o estudo deste episódio 126. Quero começar por agradecer o nosso Mestre Jesus por ter permitido que este estudo acontecesse. Os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais, homem todo este trabalho, a todos aqueles que queiram ouvir. Obrigado por me terem também dado discernimento de poder ler, interpretar neste estudo do Livro dos Espíritos. Que a paz e o amor de Cristo permaneça sempre conosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este episódio 126. Muita paz, muito amor para todos vós. Voltarei dentro de uns dias para o episódio 127. Agora que estamos chegando ao final do estudo deste livro excepcional, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.